isso aí, Spê. Então, passo a bola para você, companheiro, falar, né, sobre os juros altos, né, e sobre aí a resposta do Lula. Com você, Spê. Nós temos aqui o que aconteceu. O Lula, ele está certo de defesa aí, né, do governo dele e do atendimento das reivindicações populares, né? Ele na do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele fez um discurso lá duríssimo contra a taxa de juros, não é isso? A Selic, que é definida pelo Banco Central, que nesse momento agora tem aí o mandato dele vai até o final de 2024, né? Do neto do notório entreguista Roberto Campos, né? Quem está lá é o Roberto Campos Neto, que é o neto do conhecido economista que foi da ditadura, economista na época da ditadura, conhecido como Bob Fields, né? O cara que era o maior entreguista aí da economia nacional, aí, com um perfil e uma doutrina econômica de liquidar a economia nacional e entregar tudo para os Estados Unidos. O neto dele é a mesma coisa. Essa taxa de juros aí, ela inviabiliza qualquer possibilidade de desenvolvimento, porque quem é que só favorece os rentistas, não é isso? Os investidores, os especuladores. Agora, os recursos públicos devem ir para o atendimento das demandas sociais ou ir para o bolso dos banqueiros, né? Essa é a grande pergunta. Então, o Lula, ele rebateu aí o presidente do Banco Central, que deu declarações aí de que quanto mais independente o Banco Central, melhor. Aí a gente fica perguntando, independente de quem, não é isso? Independente do governo que tomou posse? Bom, alguém ele atende. E esses interesses que ele atende, bom, é muito claramente os interesses aí da banca internacional, né? Portanto, aí a indignação aí do presidente com relação aí ao problema dos juros extorsivos da taxa Selic, 13,75%. Talvez, se não for o maior do mundo, está certamente entre os maiores do mundo. Bom, é isso, Tiago, sobre a notícia aqui sobre a questão dos juros e o embate do Lula com o Banco Central. Isso aí, Spê. Bom, então vamos, antes de continuar aqui a falar um pouco mais do Lula, né? Dar uma boa noite aqui para a Luciana, né? Ela falou que coisa que é melhor não falar nada, que antes que vai todo mundo para a cadeia, é isso mesmo, né, companheiro? Na verdade, nós temos que sair para a rua para poder falar o que a gente quiser, né? E também aqui o companheiro Henrique, né, lembrou, né? Me fez lembrar aqui do cara, você é um cara, né? Bom, é isso aí. Voltando aqui para a questão do Lula, né? Nós temos aí a taxa Selic, né, que está em 13,75, né, uma sabotagem, né, ao governo Lula, né? Nós denunciamos aí desde o início, né, que o Lula não era o candidato do imperialismo, né? Quando ele declarou, né, quem seria o ministro da Economia, né, a gente viu a manipulação, né, dos banqueiros, né, do mercado, né, derrubando a bolsa, fazendo aumentar o dólar, né? E agora, né, com a autonomia do Banco Central, né, essa taxa aí é 13,75, né? Uma taxa que favorece somente os banqueiros, né? Usa essa desculpa, né, de que a taxa alta de juros do país ela ajuda a conter o aumento do preço dos alimentos. Não é o que a gente vê nos mercados, né? A gente viu isso, a inflação aí explodindo durante todo o governo Bolsonaro,
né? A gente viu alimentos aí que são essenciais para a educação para as crianças, né? Como é o leite, que teve mais de 50% de aumento, né? Uma inflação que não correspondia à realidade, né? Do aumento do preço dos alimentos, que é o mais essencial, que é aquilo que mais consome o salário da população, que ganha até 2 salários mínimos, né? Então, essa taxa Selic alta, ela vem para sabotar o governo Lula, porque os banqueiros são os maiores detentores de títulos públicos, né? Eles ganham dos dois lados, com inflação alta, com taxa de juros alta, né? E o Campos Neto, né, um banqueiro que está favorecendo o seu setor, né? Então, o Lula, né, dá uma declaração aí, né, como destacou, né, que não precisa pedir licença para ninguém para poder governar, né? Essa questão da autonomia do Banco Central não permite o governo lançar mão de uma política eficiente aí, né, eficaz, para conter o problema da desigualdade, né? Com autonomia, os mandatos eles vão eles são de 4 anos, né? E ele fica no meio do caminho, né? Ele pega 2 anos do governo anterior e 2 do futuro governo, que é o governo Lula. Então, o Lula, caso consiga, né, permanecer no governo, né, e também eleger o presidente do Banco Central, ele teria 2 anos para lançar a mão aí de uma política para acabar com esse flagelo aí sobre a população, né? Então, o Lula já vem aí de antes de assumir o governo batendo de frente com os banqueiros, né? A gente viu a declaração aí do pessoal da Faria Lima, né? A gente sabe muito bem aí que os banqueiros não queriam, né, de forma alguma, que fosse separado absolutamente nada fora do teto dos gastos, né? O Lula tinha uma ideia de separar entre 200 bilhões, mais ou menos, né? Isso aí já caiu para 170, depois para 160, depois abaixo de 160. Ou seja, não foi possível revitalizar, conforme ele queria, tudo aquilo que ele queria, né? Revitalizar o farmácia popular, ampliar o Bolsa Família, né? O antigo Auxílio Brasil, né? Melhorar a educação, infraestrutura, né? Não pôde dar o aumento do salário mínimo que era necessário, né? Ou seja, para você aumentar o salário mínimo, você teria que aumentar o valor das pensões, das aposentadorias, dos salários dos servidores, ou seja, teria um efeito cascata, né? E o governo ficou aí encurralado, né, nessa situação. Então, é preciso mobilizar, né, contra os banqueiros, né? É preciso aí acabar, né, parar de pagar essa dívida absurda, né, ficar sustentando os banqueiros com esses juros absurdos, né, que consomem quase 2 trilhões de tudo que é produzido no país, né, de tudo que é arrecadado no país, mais de 50% de tudo que é arrecadado fica para os banqueiros. Então é preciso acabar com a farra dos banqueiros e atender às necessidades da população, como bem coloca o presidente Lula. Antes de passar a palavra